Bora lá, vamos reiniciar aqui, que eu comecei e não estava gravando. Então, eu preparei material para vocês aqui, que vai ajudar e orientar nos estudos do conteúdo, bem direcionado para essa N2 que a gente vai fazer na próxima semana, tá? É uma conversa bem rápida, eu vou tocar só nos assuntos importantes, porque são assuntos que não só é importante para a nossa avaliação, mas também são importantes para a nossa vida do dia a dia, cotidiana. Beleza? Então, eu fiz esse slide aqui, eu já coloquei esse slide no portal de vocês, vocês vão ter acesso lá, e a gente vai trabalhar esse assunto agora aqui. Uso capião, tá? São os temas específicos que nós vamos trabalhar. É muito importante vocês darem uma lida no material que vocês têm em casa sobre o uso capião. Qual é a ideia? É vocês entenderem que existem algumas espécies de uso capião. E eu coloco esse destaque aqui falando que a uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade pela posse prolongada ao tempo, ou pela posse contínua, pacífica e com ânimos de dono. Qualquer tipo de consulta que vocês forem fazer no Google ou então em doutrina, vocês vão associar a uso capião como posse prolongada ao tempo. Fechou? Então, tendo posse prolongada ao tempo, que seja ininterrupta e que tenha boa fé e que o possuidor detenha de ânimos, domine, ou seja, vontade de ser dono, eu posso ter um requisito de uso capião. Eu não estou falando de que tenha 5 anos, ou que tenha 10 anos, ou que tenha 15 anos, ou que tenha 3 anos, não importa. Eu estou falando que a uso capião é uma forma originária de aquisição de propriedade pela posse prolongada, que seja contínua, como está aqui no material, pacífica, com ânimos domine. Fechou? Não confiem muito em conteúdos postados em redes sociais, porque são conteúdos rasos, tá? A gente procura trabalhar aqui nesses materiais que eu postava no meu canal, que foi suspenso, onde estou fazendo esse material aqui, que vocês estão assistindo esse material, me conhecem pessoalmente, sabe como é que é o ritmo da aula e o conteúdo, ele é um conteúdo bem profundo e a gente trabalha da forma como a gente visualiza na prática, então fica mais fácil a gente entender. Eu estou fazendo esse comentário um pouco redundante, já tem aí 3 minutos falando de uso capião, para vocês não esquecerem que isso é prolongado ao tempo. Tá? Nós temos espécies de uso capião. Eu vou citar uma aqui, que é extraordinária. E quando a gente começa a classificar ou dar nomenclatura a determinadas espécies de uso capião, é porque a gente começa a trabalhar requisitos de temporalidade. Então, se nós falamos que é a posse prolongada ao tempo, quanto tempo eu preciso para ter o requisito de uma uso capião extraordinária? Agora a gente vai falar sobre os requisitos dela. O artigo 1238 do Código Civil, eu copiei e colei o caput do artigo aí, fala que aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe-á a propriedade. E essa espécie de uso capião extraordinária, ela toca num ponto muito importante que vai diferenciar das outras espécies, é que para eu ter uma uso capião extraordinária, necessariamente a pessoa que está na posse não precisa ter justo título e nem boa-fé. Então tá, como é isso? É um invasor? Esquece a palavra invasor nesse momento. Se é posse ininterrupta e com ânimos domine, aí eu não tenho como falar em invasão, até porque o proprietário, para poder configurar a invasão, ele tem que reclamar a autoridade competente, buscar a polícia civil, fazer um boletim de ocorrência, ou ajuizar uma ação competente, ação devida, para poder retirar aquela pessoa que está dentro do imóvel e aí sim retomar a sua posse ou a propriedade que lhe é de direito. Caso esse proprietário não faça isso,
Aí eu estou permitindo com que terceira pessoa estranha usufrua da minha propriedade, tá certo? Então, se eu tenho uso capião extraordinária, eu posso ter a posse prolongada ao tempo sem documentação. Não preciso ter autorização para estar ali. Então, por essa razão, se eu não tenho o direito de estar ali, entrar ali, né, não estar, entrar ali, eu tenho uso capião extraordinário. Por isso que o legislador coloca um prazo de 15 anos. O maior prazo que tem de uso capião é aquele que não se exige título e boa-fé. O nosso Código Civil, ele prevê que a posse, ela é fato. A gente conversou quando nós estudamos posse, lá no início do período. Se a posse é fato, ela pode ser de direito. Então, se eu tenho uma posse fática durante um determinado tempo, a legislação me permite que eu passe a ter direito sobre aquela coisa. Então, eu iniciei com uma posse fática e passei a adquirir direitos sobre a coisa. Então, por essa razão, eu vou adquirir requisitos para ajuizar uma ação de uso capião, porque eu quero ter a aquisição daquela terra, daquela coisa, daquele imóvel, de forma legal. Então, ajuizo uma ação, por isso que o legislador criou essa forma de uso capião, que é a uso capião extraordinária. Essa palavra uso capião extraordinária não vai aparecer no seu Código Civil, tá? Então, o caput do artigo 1238 trata de uso capião extraordinária comum, porque permite a posse prolongada ao tempo, não exige título e nem boa-fé. Beleza? Agora vem a posse, a uso capião extraordinária por posse e trabalho. É o parágrafo único do artigo 1238. O prazo estabelecido neste artigo, reduzir-se-á a 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Cai um prazo de 5 anos nessa situação se o possuidor residir no imóvel ou ter realizado obra ou serviço de caráter produtivo. Esse parágrafo único trata de uma uso capião extraordinária por posse de trabalho, e o interessante é que ele não exige que a posse seja direta. Pode ser uma posse indireta, tá? Então, nós sabemos agora que uso capião não necessariamente exige posse direta, e sim também permite a posse indireta. Fechou? Então, essa é a primeira espécie de uso capião que eu trabalhei com vocês aí, para vocês não esquecerem dela, porque é o prazo mais longo de uso capião, é a uso capião extraordinária. Agora vamos tratar da uso capião ordinária. Essa uso capião ordinária, ela está prevista no artigo 1242 do Código Civil, tá? E ela traz um período, um prazo, um requisito temporal mais curto. Então, como lá na uso capião extraordinária exige o requisito temporal de 15 anos na uso capião extraordinária comum, e na por pós-trabalho cai para 10, a uso capião ordinária já começa com 10 anos na uso capião ordinária comum e cai para 5 anos para a uso capião ordinária por pós-trabalho, e assim eu vou explicar para vocês os motivos que levaram os legisladores a trazer um prazo menor, que coloca a ordem, eu preciso apresentar documento. Então, a uso capião ordinária exige título e boa-fé. Se exige título e boa-fé, eu estou naquele imóvel, eu estou naquela terra, eu estou de posse daquilo, porque eu tenho um documento me permitindo para isso. Então, é um título. E o legislador, por essa razão, porque aquela pessoa está sobre aquela terra, possui o direito de ajuizar a ação de uso capião num prazo de 10 anos. Tá? Então, a uso capião ordinária exige título e boa-fé, desde que a pessoa esteja no imóvel durante 10 anos por um tempo ininterrupto.
Agora, o parágrafo único do artigo 1242 do Código Civil fala o seguinte: será de 5 anos, ele cai para 5 anos, o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente. Ou seja, comprei, eu paguei o preço daquele imóvel, com base no registro constante no respectivo cartório. Ou seja, paguei pelo imóvel, fui no cartório, registrei o imóvel em meu nome, cancelada posteriormente. O antigo proprietário, por algum motivo, que eu não sei qual é, e vai depender do caso concreto, foi ao cartório e cancelou esse registro através de uma ação judicial. Ele vai tomar as providências cabíveis que ele acha que é necessário, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico. Então, vamos supor que eu pague o preço de um imóvel, leve o documento no cartório, transforme esse documento num registro de imóvel no meu nome, estou morando lá por 5 anos, e aí depois eu recebo uma notificação extrajudicial judicial dizendo que o meu registro foi cancelado. Então, se eu estou morando ali por 5 anos, eu tenho o direito de me defender daquela injustiça, que eu vou entender que é injusto, porque eu paguei pelo preço e registrei imóvel no meu nome, com uma ação de uso capião ordinária. Então, a ação de uso capião, ela pode servir como meio de aquisição de propriedade, meio originário de aquisição de propriedade, como também pode ser usada como meio de defesa da propriedade nessa situação, tá? Então, esse requisito de uso capião ordinário somente vai exigir se houver a aquisição onerosa. Se não houver a aquisição onerosa, eu não tenho como falar em uso capião ordinário. Beleza? Bora passar aqui que essas duas espécies, né, na minha opinião, como eu estou nisso já há muito tempo, eu acho que são as duas espécies mais importantes, porque elas são mais abertas de interpretação. Quando eu caio para uso capião familiar, por exemplo, ela é bem específica. Eu preciso da figura do ex-companheiro ou ex-cônjuge, tá? Então, ou ex-companheira ou ex-cônjuge, mulher e homem, que convivem no mesmo ambiente, mas que não mantêm mais uma relação matrimonial. É um caso bem específico, a gente vai chegar lá, porque eu também trato esse assunto como um assunto muito importante, tá? Então, iniciamos aí falando de duas espécies de uso capião. Aí depois a gente passa para uso capião especial rural, uso capião especial urbana. Mas essas duas espécies de uso capião, que é a rural e a urbana, elas também são consideradas uso capião constitucional, porque tanto a uso capião especial rural quanto a uso capião especial urbana possuem previsão na Constituição Federal. Por isso que alguns doutrinadores dão essa nomenclatura: uso capião constitucional rural, uso capião constitucional urbana. E alguns falam uso capião constitucional ou especial rural, uso capião constitucional ou especial urbana. Tá? Então, há uma divergência doutrinária com relação a essa nomenclatura, mas na nossa prova de graduação, eu não vou exigir. O que eu preciso que vocês entendam é que a uso capião rural e uso capião urbana possuem previsão na Constituição Federal e no Código Civil. E vou mais além, porque a uso capião rural, ela também tem uma lei especial que trata desse assunto, que é a 6969 de 81. Só vai tratar de uso capião especial rural. A palavra especial também vem porque essa espécie possui uma lei especial. A uso capião urbana, ela também pode ser tratada como especial porque o Estatuto das Cidades prevê a uso capião urbana. E ela é constitucional porque as duas têm previsão constitucional. Fechou? Então, a ideia é, o requisito temporal dessas duas espécies de uso capião, seja rural ou seja urbana, é de 5 anos, ininterruptos. Tá? A leitura do caput do artigo 1239 é praticamente igual que a leitura do caput do artigo 1240. O que vai mudar aqui é o requisito de metragem, área.
Então, se eu falo de uso capião rural, eu trato de metragem de hectares. Então, aqui no Código Civil, fala de 50 hectares, não superior a 50 hectares. No Código Civil, quando é urbano, fala de metro quadrado, não superior a 250 metros quadrados, tá? Então, tanto ao uso capião urbano quanto ao uso capião rural possuem requisitos máximos de área, uma de 50 hectares, a outra de 250 metros quadrados. E aí, cada caso específico vai ter a sua análise, porque existe na legislação especial uma limitação de uma outra medida de área, tá? E dependendo do caso concreto, você vai atribuir a análise do módulo rural quando eu trato de uso capião especial rural. Mas, basicamente, para o nosso conteúdo de graduação, nós temos que saber que a área máxima para uso capião constitucional especial rural, 50 hectares, prazo de 5 anos. A área máxima para uso capião constitucional especial urbana, 250 metros quadrados, tá? De área urbana, prazo de 5 anos, tanto para um quanto para outro, beleza? Não se exige aí a questão de se tem documento, né, que é título, ou se não tem título. Vai depender da análise do caso concreto. Se você pegar para ler o artigo 240, vai estar assim, ó. Aquele que possui com sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente, e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano rural. Então, não necessariamente precisa ser posse direta e não necessariamente precisa ter título. Fechou? Bora para a próxima aqui. Uso capião familiar. Cai muito em concurso, qualquer tipo de concurso que tenha direito civil, cai demais. E exame da OAB também cai demais. A uso capião familiar ela tem alguns requisitos que são importantes, que vocês às vezes esquecem e erram essa questão na prova, porque nós tratamos do ex-cônjuge e ex-companheiro. Eu coloquei em negrito e grifei em amarelo e eu repito isso 50 vezes, tá? A uso capião familiar, ela pode se confundir com a uso capião urbana, porque ela é urbana. Só que o requisito dessa uso capião familiar, ela é especial porque eu só trato de ex-cônjuge e ex-companheiro, ou ex-companheiro. Aí o aluno pergunta, mas eu me separei e aí saí de casa, tá, mas tem que formalizar e comprovar essa separação. Se é casado no papel, tem uma certidão de casamento, tem que ter uma sentença homologatória ou uma sentença declaratória confirmando a mudança do estado civil, que deixou de ser casado e passou a ser divorciado. E aí vai ter a averbação na certidão de casamento. Com essa comprovação, a gente começa a entrar no circuito de uso capião familiar. Essa uso capião familiar, ela pode ser chamada também de uso capião por abandono do lar, tá? Porque um dos cônjuges ou o companheiro ou a companheira saindo do imóvel e passando 2 anos fora do imóvel, permite com que aquele que fique dentro do imóvel possa usucapir através da uso capião familiar. E outro detalhe que muitas pessoas confundem em sala de aula, não é só o homem que sai de casa não, tá? A mulher pode sair de casa também e o homem pode adquirir a sua cota à parte. O que eu falo de uso capião aqui tem que se fazer divórcio com partilha. Então, 50% fica para o homem e 50% fica para a mulher. Se o homem abandona o lar, ela vai usucapir os outros 50% que restaram. E vice-versa. Tá? Então, a uso capião familiar permite a complementação da cota parte do cônjuge ou companheiro que saiu do imóvel, que abandonou o lar. Beleza? Então, não confundam isso. Tá tranquilo aí? Bora avançar. Aí, aqui eu dou o exemplo, abandono do lar. Uso capião extrajudicial. Eu não passei pela uso capião coletiva, porque não vai cair na prova.
mas a uso capião coletiva são áreas acima de 250 metros quadrados. Eu não passei pela uso capião indígena, ela é uma uso capião especial, porque está prevista no Estatuto do Índio, tá? Requisito temporal de 10 anos. A uso capião coletiva ela tem um requisito temporal de 5 anos, mas eu agora estou falando da uso capião extrajudicial, que alguns doutrinadores entendem que é uma espécie, outros entendem que é uma forma, há um caminho para poder se obter as outras espécies de uso capião. E aí faz total sentido essa interpretação, porque dentro da uso capião extrajudicial, eu posso fazer uma uso capião ordinária. Eu posso entrar com uma ação de uso capião ordinária comum extrajudicial. Eu posso fazer uma ação de uso capião constitucional ou especial urbana extrajudicial. Então, essa opção de extrajudicial, eu posso usar todas as outras modalidades de uso capião. Existem doutrinadores que descrevem e sustentam que a uso capião familiar não pode ser extrajudicial, porque se presume o abandono. Então, não caberia a uso capião extrajudicial. A uso capião extrajudicial, ela está prevista no artigo 216A da Lei de Registro Público. E a Lei de Registro Público, ela fala sobre todo o checklist de documentação que o procedimento exige. Esse checklist de documentação que o procedimento exige, no artigo 216A, alguns deles, ou a maioria deles, também são exigidas na uso capião judicial. Então, lá naqueles requisitos, eu não vou pedir para vocês levarem consulta, tá? Mas o importante é vocês trazerem o conteúdo, como eu estou conversando aqui, não considero isso nem como uma aula, mas como um bate-papo, para a gente lembrar daquilo que a gente falou em sala de aula. Quando eu falo de uso capião extrajudicial, é para a gente usar o cartório de ofício, né, o cartório de registro de imóvel, na verdade, o cartório de registro de imóvel, para abrir um procedimento administrativo de uso capião, que é obviamente que o cartório de registro de imóvel, o procedimento é bem mais célere do que o procedimento judicial. Mas lá no cartório existem os requisitos também, e existe o checklist que tem que ser cumprido. Lá não vai ter uma intimação, mas vai ter uma notificação. Lá não vai ter o oficial de justiça, mas vai ter o oficial do cartório. Lá não vai ter a apresentação de contestação, mas também vai ter a apresentação de petição de ofício para a administração pública. Então, a Fazenda Municipal, Fazenda Estadual e União responderão dentro do processo administrativo cartorário, que é o uso capião extrajudicial. E esse procedimento de uso capião extrajudicial exige que o real proprietário do imóvel compareça em cartório e que concorde com a uso capião. Caso ele dê ok para o procedimento, o sujeito que está na posse direta da coisa e que está ajuizando o procedimento extrajudicial, o sujeito vai adquirir a propriedade e, como o procedimento já tramita diretamente do Registro Geral de Imóveis, daquele imóvel, daquela região, dali ele já sai com o RGI pronto. Então, aí fica top, é bem mais rápido, mas depende da concordância do proprietário. Se o proprietário não concordar, o procedimento é arquivado e é direcionado para o Tribunal de Justiça. E aí se transforma num procedimento judicial. E aí ele vai ser emendado por uma petição inicial. E aí sim tramita toda a fase processual. Obviamente que se esgotou a manifestação da Fazenda Municipal, a manifestação da Fazenda Estadual, a manifestação da União, o juiz ultrapassa essa fase e entra para a fase de defesa da contestação. Beleza? Então, vocês podem responder na prova que a uso capião extrajudicial é um meio, é uma forma que eu posso usar daquelas espécies, que é a ordinária, posso fazer como judicial ou extrajudicial. A extraordinária, posso fazer como judicial ou extrajudicial. Por abandono do lar, posso fazer como extrajudicial
ou como judicial. Ah, mas você acabou de falar que tem doutrinador, beleza, sustenta. Se você acha que a uso capião por abandono do lar não cabe como extrajudicial, fundamente a sua resposta. Tem que ter sentido, tá? A questão não vai ser errada desde que tenha sentido. A ideia é você ter liberdade para poder se manifestar e se expressar dentro de uma prova. Uso capião de bem móvel. Eu trouxe essa uso capião de bem móvel porque quando eu perguntar para vocês lá sobre espécies de uso capião, vocês vão colocar extraordinária, ordinária, comum, por pós-trabalho, constitucional especial urbano, constitucional especial rural, extrajudicial, por abandono do lar. Aí pode falar sobre a coletiva, apesar de não estar aqui no material. Pode falar sobre a indígena, apesar de também não estar aqui no material, para enriquecer a tua resposta. E fale da uso capião de bem imóvel, que o prazo da uso capião de bem imóvel é de 3 anos. E quando eu falo de bem imóvel, eu falo daquele que é uma motocicleta, é um carro, que eu coloco o exemplo. Carlos compra uma motocicleta acreditando ser legítimo proprietário e permanece com ela durante 3 anos. Então, eu posso comprar uma moto, por exemplo, ter a documentação de compra e venda, depois que eu vou fazer a transferência, eu não achar o antigo proprietário. Eu posso ajuizar uma ação de uso capião de bem imóvel, porque ali eu estou pagando IPVA, eu estou pagando manutenção, eu estou pagando gasolina. Então, eu uso o veículo que é meu porque eu paguei pelo preço, mas eu não tenho ainda o documento em meu nome. Tá tranquilo? Fechou. Os campeões de bem imóvel, a gente fala do 1261 também, que eu falo da posse prolongada ao tempo, e aí falo que dentro da ação de uso capião de bem imóvel, eu também encontro a uso capião ordinária, que é aquela de 3 anos, que exige o justo título e a boa-fé, e eu tenho aquela uso capião extraordinária, que é aquela de 5 anos, mas que não exige o título e a boa-fé. Eu posso estar dirigindo o carro de alguém que deixou comigo, eu estou com ele há 5 anos, e esse alguém não está nem aí, eu não tenho o título, não tenho a boa-fé, ou seja, eu não paguei por aquilo também, eu posso ajuizar a ação demonstrando que eu uso para trabalhar, levo meu filho pequeno para ir no médico, minha esposa grávida, eu uso para o meu dia a dia, saio com a família, então o veículo é meu, eu consigo provar isso, tá? Então, é o uso capião de bem imóvel extraordinária que não exige título. Então, encerramos a questão da uso capião aí e a gente vai passar agora para condomínio. Condomínio é uma matéria um pouco mais extensa, que também tem questões de divergência doutrinária, e a gente vai tocar nesse assunto, e eu quero deixar vocês bem à vontade também, caso acha que vai ter, acho que uma questão de condomínio discursiva, para vocês se expressarem bem lá na prova, tá? O artigo 1131 fala: cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiros, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Exemplo: herdeiro pode vender sua fração ideal da herança. Tá, mas qual o ponto aqui? Se eu falo em condomínio, eu falo de convívio social, beleza. Tá? Leiam esse artigo 1314, que ele é importante para vocês concatenarem o que eu vou pedir na prova. Mas eu tenho que entender que o direito condominial está atrelado, né, está associado à vizinhança. E ele também está associado e atrelado ao convívio social. Eu tenho que ter convívio social. No artigo 1315 fala assim: o condomínio é obrigado para as despesas, conservação e divisão da coisa e a suportar o ônus que tiver sujeito. Beleza, eu estou falando de convívio social. Se eu tenho um condomínio, eu tenho um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, que usam praticamente a mesma coisa. Eu falo praticamente porque, se eu tenho um condomínio de prédio, por exemplo, eu tenho uma área comum. As pessoas que vão sair, vão chegar da rua, entrar pela portaria, caminhar ao seu apartamento, eu tenho ali o acesso à unidade privada habitacional.
Obviamente que aquela unidade privada habitacional, que é o apartamento, ela só vai ser usada por uma pessoa. Mas aquela área comum até aquele acesso vai ser compartilhada dentre outras pessoas. E é óbvio, para eu poder manter a boa organização e a conservação daquilo, precisa-se haver uma divisão na sua proporção de cota à parte. Que aí a gente pode falar também aqui do pagamento da cota condominial, tá? Então, falando sobre condomínio, eu tenho convívio social, eu tenho uso destinado à coisa de forma comum. Todos têm o mesmo objetivo. Se é condomínio residencial, todos vão morar ali. Se é condomínio comercial, todos vão usar para a obtenção de lucro. Todos têm o mesmo interesse sobre aquilo. Eu falo da renúncia, pode falar que o condomínio pode eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à sua parte ideal. Isso daqui não vai ter tanta importância, não. Presunção da fração. Para ver agora, condomínio edilício. Eu tenho duas espécies de condomínio que eu quero trabalhar com vocês, tá? Para poder ficar mais simples e vocês concentrarem o estudo de vocês. Nós sabemos que condomínio, nós precisamos ter mesma intenção, convívio social, vizinhança, divisão, pagamento de despesa. Beleza. Eu tenho condomínio edilício, que é aquele que me dá uma ideia de uma organização maior, e eu tenho um condomínio geral, que é aquele que me dá uma ideia de uma falta de organização. Mas não é assim. Por que eu falei dessa forma? Porque para eu ter um condomínio edilício, se exige a convenção condominial e o regimento interno. E se exige a figura do síndico. O condomínio geral não exige isso. Então, obviamente que se eu analisar para uma forma mais criteriosa, para uma situação onde muitas pessoas moram no mesmo ambiente, ter uma organização através de um regimento interno é melhor, é mais organizado. O condomínio geral já não vai te trazer tanta expectativa desse jeito. Mas o condomínio geral, ele pode exigir um administrador. Então, beleza, se eu tenho um administrador, posso ter um condomínio geral. Eu vou ter um condomínio geral organizado, eu posso ter, mas ele não é edilício. Eu posso ter um condomínio geral organizado sem uma convenção condominial. Beleza. Quer ver um condomínio geral organizado? Um final de uma rua, que é aquela rua sem saída, que os moradores decidem colocar uma porteira na frente e uma guarita de um segurança. Pode não ter ninguém, pode ter um boneco lá naquela porra, mas é organizado. Paga taxa condominial? Não. Tem síndico? Não. Tem um morador responsável pela porteira. Tem um morador responsável pela guarita. Controla acesso de pessoas estranhas. Eu tenho um condomínio geral organizado, tá? Então, a diferença que a gente pode considerar para esse tipo de espécies de condomínio é o condomínio edilício vai exigir a figura do síndico, vai exigir convenção condominial, vai exigir regimento interno, ao contrário do geral. Não quer dizer que o geral seja bagunçado, beleza? Nós falamos aqui sobre condomínio edilício, nós falamos aqui sobre condomínio geral e agora sobre o direito de propriedade. Direito de propriedade, a gente vai voltar lá no artigo 1228, que fala de propriedade. Então, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e reavê-la de quem quer que justamente a possua ou a detenha. Nós conversamos sobre isso 50 milhões de vezes em sala de aula e eu acredito que vocês conseguiram pegar, então, para assimilar essa parte da matéria, vai ficar bem mais fácil. Quando eu falo de propriedade, eu falo de responsabilidade, tá? Eu falo de direitos e deveres também. Quando eu tenho propriedade, eu também tenho convívio social, porque eu não posso extrapolar do meu direito, até porque o meu direito de proprietário é um direito limitado. Então, eu posso entender que o direito de propriedade é limitado. Essa limitação, ela pode ser pelo interesse da coletividade. Então, se o poder público entender que aquela região onde eu moro, o imóvel que eu tenho, vai gerar um benefício muito grande para a coletividade, ele vai mandar eu desapropriar. E eu tenho que desapropriar. Lógico que a legislação manda, ordena que essa desapropriação tem que ser passível de
indenização proporcional ao valor da coisa. Então, por mais que eu entenda que o imóvel esteja custando, sei lá, R$500 mil, mas a prefeitura quer me indenizar com 250, eu vou ter que sair dali de qualquer maneira, porque o interesse coletivo vai se sobrepor ao interesse individual, tá? Então, o direito de propriedade que vocês precisam entender é que ele é limitado, não ilimitado. E para eu ter esse direito, eu posso gozar disso daí, ó, reaver da coisa de quem quer que justamente a possua ou a detenha, que são as ações de defesa da propriedade. E eu coloco como exemplo ali, ó, a ação reivindicatória, para reivindicar o imóvel invadido. Então, eu posso fazer das ações de defesa de propriedade, as ações de defesa da posse também são direitos de propriedade, é isso que vocês precisam saber. Beleza? Vamos voltar aqui. Direito de propriedade, falei daqui já, função social, tem que ter a função social da coisa para poder definir a questão da limitação do uso da coisa, porque a prefeitura pode querer dar uma função social por interesse da coletividade dentro da minha propriedade. Então, eu trouxe como exemplo a função social da propriedade. É interesse da coletividade. Direito de vizinhança é a mesma interpretação que eu passei para vocês. É a coletividade, é o convívio social, a proteção do sossego. Deem uma lida no artigo 1277. Segurança e sossego. Se eu violar o direito do vizinho, aí eu vou ter problema, tá? Eu vou ter problema e eu vou precisar, a pessoa que tem o seu direito violado vai precisar acionar a autoridade da segurança pública, no caso a polícia militar, para comparecer no endereço de quem está fazendo um barulho depois do horário, por exemplo, para poder essa pessoa que está fazendo barulho, através da reclamação da pessoa, do vizinho que está tendo o seu direito violado, vai ter que reduzir, abaixar o som da música, então ele vai ter o direito dele restringido, tá? Em razão da reclamação do seu vizinho. Questão da prova, 1301. Questão da prova, 1303. Tá? O que eu falo lá? Direito de construir. É proibido, a palavra defeso quer dizer proibido. É proibido abrir janelas ou fazer eirados, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno do vizinho. Lógico, porque senão eu vou devassar o terreno do vizinho. E a gente não pode violar o direito do vizinho. Então, por essa razão, essa previsão do artigo 1301, também você vai encontrar regras no Estatuto da Cidade e plano diretor da cidade. Cada município tem o seu plano diretor, mas eles respeitam essa medida de janela, tá? Então, fica 1,5 m do terreno de vizinho. Não posso construir a menos de 1,5 m. Exemplo, varanda construída a menos de 1,5 m da divisa. O artigo 1303. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno do vizinho. Então, aqui a metragem é diferente da área urbana, tá? Na área urbana é menos de 1,5 m. Na área rural é menos de 3 metros. Não se esqueçam, antes de entrar em acessão, se você estiver assistindo esse material aí, estiver comendo uma pipoquinha, sei lá, ou comendo um hambúrguer, uma batata frita, não se esqueça de levar meu chocolate. Mas anotem no caderno que eu vou te falar agora. Nós falamos de construção de janelas e eirados, tá? Menos de 1,5 m na área urbana. Muro. Eu posso construir um muro na frente a visão do imóvel? Vou repetir porque deu um ziriguidum aqui. Muro. Eu posso construir um muro tampando a luminosidade do imóvel do vizinho? Essa é a pergunta, que cai direto em concurso. Aí você vai falar, sim, pode. Há uma permissão legal, eu só não posso construir menos de 1,5 m, porque eu vou estar violando o que está previsto no artigo 1301. Então, leiam, por favor, o 1300, 1301,
1302 e 1303, tá? O 1302 não está aqui, o 1300 também não está aqui, mas leiam essa porra, porque é importante não só para a prova, quanto para concurso, tá? Para fechar agora a nossa aula, já tem 40, nossa conversa, né? 40 minutos. A cessão. A cessão é meio de aquisição de propriedade, tá? Nós temos meio de aquisição de propriedade móvel, meio de aquisição de propriedade imóvel. A cessão é meio de aquisição de propriedade imóvel. Ela se subdivide em acessão natural e acessão artificial. A acessão natural, ela vai ser por formação de ilha, por aluvião, por avulsão ou por álveo abandonado ou abandono de álveo. A acessão por plantação e construção, ela já é considerada artificial, tá? Por quê? Por força humana. No inciso 1, 2, 3 e 4, eu não tenho força humana. No inciso 5, eu tenho força humana, sim. Fechou? Aluvião, L, lenta. Aquisição de terra por forma lenta. É o acréscimo formado de forma sucessiva e imperceptível por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelos desvios das águas destas, pertencem aos donos de terrenos marginais sem indenização. Então, a aluvião, por ser um acréscimo de terra de forma lenta, ela não gera indenização, tá? É de forma vagarosa. Então, eu tenho uma terra que a água traz terra nova, que essa terra nova acrescenta a uma terra já existente. Então, eu tenho aluvião, que não gera indenização. Quando eu coloco ali, ó, aumento gradual de terreno às margens do rio. Se eu tenho a avulsão, não coloquei aqui, mas eu vou falar. Se eu tenho a avulsão, eu tenho um acréscimo de terra de forma violenta, eu tenho V de violenta. Aí sim, é um acréscimo abrupto. Eu já tenho uma terra, vem uma terra de uma maneira rápida, de uma maneira abrupta, pela correnteza, se choca com a que eu tenho, e aí eu posso ter uma indenização. Eu explico isso em sala de aula empurrando cadeira e mesa, tá? Nós temos também o abandono de álveo ou álveo abandonado, que é quando o leito do rio seca. Se o leito do rio secar, acabou, a água foi embora. Então, a terra que ali ficou vai pertencer à população ribeirinha ou lindeira. Lembrando que no meio do rio tem que traçar uma linha imaginária para a divisão da metade do rio. Só que a população lindeira ou ribeirinha só vai adquirir a propriedade se o rio for particular. Se o rio for público, não. A gente vai ter que analisar se ele é federal, municipal ou estadual. Tá? União, estadual ou municipal. Tá? Esse desdobramento não vai cair na prova. Eu não falei, não coloquei no material também formação de ilha, porque não vai cair, mas é importante falar sobre ela. A formação de ilha é uma porção de terra que é acumulada, pode ser no centro do rio ou até na parte lateral, ou no leito, vai depender do fluxo de água que vai levar uma porção de terra ali. Se essa porção de terra for em rio particular, aí vai ser dividida dependendo de onde ela está, para os proprietários ribeirinhos ou lindeiros. Se for público, vai ser do poder público. Lembrando que quando eu tenho uma aquisição de terra para rio particular, o novo proprietário da terra, ele tem que obrigatoriamente ir até o poder público e comunicar no poder público que teve um acréscimo de terra. Para quê? Para, ele pagar o IPTU dele proporcional ao aumento da terra. Sacaram aí essa parada? Então, se tiver a comunicação ao poder público, o poder público faz a retificação da área e vai cobrar o proporcional. Por isso que é obrigatório comunicar ao poder público.